Um movimento muito interessante aconteceu nos Estados Unidos rumo ao dólar digital, mas talvez não da forma que você imagine, com as CBDCs, aquele dinheiro, aquela moeda digital de bancos centrais, mas aqui foi um movimento importante, mas talvez que tenha passado despercebido em relação a criptomoedas, em específico as stablecoins. Então as stablecoins elas são criptos atreladas ao dólar ou a outras moedas, mas as mais famosas são principalmente em relação ao dólar, onde você dá $1 e você troca isso por um token no blockchain equivalente a $1. Então ele não varia nem para cima nem para baixo, o objetivo é manter essa paridade. E empresas, por exemplo, como o Tether, né, que é o mais famoso do mundo, em princípio, no funcionamento de uma stablecoin, é onde você tem essa troca, se a pessoa troca o token, ela pode voltar para o dólar e vice-versa, mas para manter ali o lastro, entre aspas, de tudo isso, você usa investimentos, principalmente treasuries americanos, né, bonds americanos, como se fosse um banco mesmo, um balanço bancário, mais ou menos o funcionamento. Só que existe uma grande questão aqui, que foi o movimento dos Estados Unidos para introduzir no Senado, feito pelo senador Hagerty, que se chama um bill, né, um projeto de lei chamado GENIUS, que é uma sigla ali para falar sobre os guias para estabelecer a inovação nacional em moedas stablecoins americanas. Essa que é a parte extremamente importante para te ver as implicações que eu quero falar nesse capítulo. Então, se você parar para pensar, a maior stablecoin do mundo hoje em market cap, ou seja, o tamanho de mercado, é o Tether, que tem 140 bilhões mais ou menos ali de tamanho. Em segundo lugar vem o USDC, né, o USD Coin. Esse USDC ele é atrelado à Coinbase, que é a maior exchange de cripto dos Estados Unidos, ou seja, mas ela tem 54 bilhões, né? Então ela é menor do que o Tether, mas talvez por essa legislação isso vai ter consequências muito positivas para quem estiver dentro do território americano e talvez um problema para quem estiver fora, como o Tether, por exemplo. Então muitos até sugerem que talvez o Tether possa ser comprado de alguma forma ou nacionalizado para poder justamente sobreviver a isso, digamos assim, porque as regulamentações estão sendo bastante estão sendo brutais, né? Com o Tether, teve a proibição na Europa, ou no Brasil estão tentando passar também projetos de lei para proibir você fazer a autocustódia, né, e sacar em stablecoins, principalmente Tether. Então tudo isso agora vai criando um caos, mas ao mesmo tempo criando uma certa resolução. E essa clareza é uma das coisas mais requisitadas pelos empresários de cripto nos Estados Unidos. Inclusive, uma das pessoas que mais puxou essa bandeira se você acompanha aquele programa Shark Tank, mas dos Estados Unidos, né, você tem o Kevin O'Leary, aquele carecão lá, o Mr. Wonderful, ele é um dos maiores defensores de stablecoin, porque quando você pensa em pessoas que movimentam bilhões de dólares, as stablecoins elas têm uma excelente vantagem sobre o próprio sistema do eurodólar, que é o sistema SWIFT, entre outros, TIPS e vários outros, porque bancos param à noite, no fim de semana, e stablecoins permitiriam o pagamento feito a qualquer momento. Então você pode transmitir ali criptos entre um país e outro país, bilhões de dólares num sábado à tarde, por exemplo, numa transação financeira. Inclusive isso pode revolucionar completamente os mercados. E esse tipo de legislação acaba criando uma certa clareza, porque ela define, certo? Caso ela passe ali no Senado, e provavelmente deve acontecer exatamente isso, porque a previsão é de que isso mova muito rapidamente para o Congresso, inclusive sendo aprovado, essa é a expectativa, mas vamos ver os próximos capítulos, mas ela define as stablecoins como ativos digitais atrelados ao dólar. Então isso também estabelece licenças e também quais são os compulsórios, né? Quais são os requisitos de reserva para aqueles que forem emitir stablecoins, ou seja, você pode ter a concorrência de stablecoins, é a livre mercado, para que você escolha a melhor stablecoin que você acha que vai resolver o seu problema. Então isso abre uma série de coisas interessantes e também criando ali regras específicas e o objetivo mais interessante ali, pelo menos na visão do Trump, se você pensa na cabeça dele, ele quer uma supremacia do dólar, certo? Ou seja, é a dolarização pela digitalização. E eu já falei, inclusive, em capítulos anteriores, como que
todo o sistema do eurodólar que funciona hoje, com dólares que fluem no mundo inteiro e todo o crédito, você tinha as stablecoins, elas vêm se mostrando ser uma solução muito grande para o processo de dolarização, mas ele vinha acontecendo de forma paralela entre pessoas físicas, pessoas jurídicas ou até mesmo governos, como a própria Rússia, por exemplo. Então essa adoção ela aumentou de forma exponencial, até mesmo mais do que o próprio Bitcoin, vendo uma solução real. Então, mas por motivos diferentes. Alguns é para você fugir de sanções, estando num sistema paralelo, tendo uma certa garantia de que aquilo tenha liquidez suficiente para você trocar por dólares a hora que você quiser. Outras pessoas, por exemplo, estão na Turquia ou mesmo no Brasil, você usa até como reserva de valor. Muitos usam isso, compram, transforma reais em Tether e saca para poder guardar pelo menos um valor que se mantém ali fixo em relação ao dólar. Então, cada um vai usar de uma forma diferente. Essa clareza, obviamente, é uma boa notícia para o mercado cripto e vai permitir com que nós tenhamos talvez uma mudança muito interessante. Será que o USDC, que é a maior moeda hoje de market cap que está legalizada nos Estados Unidos, vai se beneficiar disso e pode passar do Tether? Ou será que vai ter alguma aquisição do Tether ou nacionalização da maior stablecoin do mundo hoje? Resta ver os próximos capítulos e ver o que vai acontecer. Mas uma coisa é clara, isso vai aumentando os trilhos do sistema do dólar, que já é extremamente complexo. Então, muitos não veem muito dessa forma, né? Então, aqueles que veem cripto como uma forma de substituir completamente o dólar, talvez não fiquem tão felizes com essa notícia, porém, dentro do sistema do dólar, principalmente se for começar a ser adotado como um ativo digital, onde um banco não tem o menor medo de poder usar, porque agora ele tem o backing, né? Ele tem ali a segurança jurídica de poder usar isso. Isso pode ser literalmente uma revolução, principalmente pela facilidade que você tem de transmitir esses valores ao redor do mundo com uma carteira, nem mesmo precisando de uma conta corrente. Então é muito interessante ver isso, sem falar da questão da obrigatoriedade das reservas, que já vinha acontecendo inclusive no Tether. O fato de você ter um uso cada vez maior de stablecoins automaticamente também aumenta a demanda por títulos da dívida americana, por incrível que pareça, porque como você precisa delas, elas são a espinha dorsal do famoso colateral, que eu sempre falo aqui no podcast, né? A calção necessária para você poder pegar crédito, liquidar ou mesmo dar ali o lastro para aqueles dólares, você tem como se fosse o yin e o yang, não? Então os títulos da dívida pública americana facilitam o uso do dólar e o dólar facilita o uso dos títulos da dívida americana. E com stablecoin é mais ou menos o mesmo princípio, principalmente com essa legislação tendo a obrigatoriedade e muito mais vigilância em relação se as reservas estão mesmo lá para garantir que exista a estabilidade das stablecoins, você não tem uma quebra, né, como aconteceu ali com Luna, por exemplo. E de repente você perde aquele valor que você achava que você teria, e isso pode literalmente criar uma grande inovação no mercado. Mas muitos podem inclusive achar que a partir de agora, se eu consigo ver isso pelo blockchain, talvez seja essa CBDC que o Trump proibiu, mas que vai permitir uma vigilância muito maior, porque ao mesmo tempo, diferente do Bitcoin, que ele acaba sendo inconfiscável na parte do blockchain, né? Nós estamos falando ali das exceções quando a pessoa perde a chave ou qualquer coisa nesse sentido, ou entrega a sua chave, mas as stablecoins têm hoje a capacidade de você congelar um determinado endereço, mesmo que esteja sob custódia. Se você tiver um processo legal e você prova que aquela pessoa tem aquela carteira, por exemplo, você pode forçar o emissor daquele token de não permitir que aquela carteira, mesmo fora de uma exchange, mesmo sob custódia, mesmo você tendo as chaves, aquilo pode travar. Então, isso enfim, você tem os prós e contras de tudo isso, vai ser muito interessante ver. Eu vigio bastante o desenvolvimento de stablecoins, isso é uma coisa que não se fala muito, mas elas são uma grande inovação no sistema bancário mundial, permite também a facilitação de liquidez e de transmissão ao redor do mundo, e falta ver ali se outros capítulos vão acabar seguindo, outros países vão acabar seguindo o exemplo dos Estados Unidos, caso isso seja aprovado. Então, muito interessante. Vamos ver, novamente, como a gente sempre fala aqui, né, a cena dos próximos capítulos, mas eu ficaria bem atento ali sobre o desenvolvimento das stablecoins, mas principalmente ver qual que vai ser o destino do Tether a partir de agora.